Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou Mário Carvalho, jornalista, e sejam sempre muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conexão Política. Olha, minha gente, até que enfim saiu do forno o relatório da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, sobre as investigações dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Essa CPMI, ou seja, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve aí as duas casas do Congresso Nacional, representantes da Câmara Federal e do Senado. Esse relatório da senadora Elisiane não trouxe grandes surpresas, porque já se sabia que um dos principais indiciados seria, no caso aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a qual a senadora Elisiane Gama disse que ele teria sido o mentor moral dos atos que aconteceram no início deste ano. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a senadora Elisiane Gama também pediu o indiciamento de mais 60 outras pessoas, sendo a maioria militares e demais ex-assessores da gestão Bolsonaro. Muito bem, mas antes de irmos aos fatos, eu quero lembrar você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, é importante. Curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho. Muito bem, vamos aos fatos. Olha, a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, senadora Elisiane Gama, ela indiciou, ou melhor, pediu o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, acusando de ter cometido aí 4 crimes em seu parecer final do relatório. Esse relatório que apurou, que investigou, como queiram, o ataque aos 3 poderes. No caso, o ataque aí ao Palácio do Planalto, ao prédio do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que corresponde ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito bem, no caso aqui do ex-presidente Bolsonaro, a senadora Elisiane Gama, ela não poupou associar criminalmente o ex-presidente Bolsonaro por violência política, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que inclusive a questão do golpe de Estado é o que tem aí uma maior tipificação criminal. Mas vamos entender aqui a questão desse relatório. Para que serve esse relatório? Esse relatório, ele está sendo analisado, será votado, né, pelo Congresso, por aqueles que participaram aí da comissão, né, e, logicamente, o governo do presidente Lula tem maioria no Congresso, né, e deve aprovar esse relatório da senadora Elisiane Gama. Ao ser aprovado, esse documento ele chegará às mãos da Procuradoria-Geral da República, que é quem vai dizer se acata os 61 indiciados nesse relatório, ou seja, arrolados nesse relatório. O Ministério Público ele pode acatar os 61, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, ou não.
Mas como a peça principal é o ex-presidente Bolsonaro, minha gente, vamos entender os crimes pelos quais Bolsonaro está sendo acusado nesse relatório da CPMI, apresentado pela senadora evangélica Elisiane Gama. Primeiro, associação criminosa. Esse crime, minha gente, ele está previsto no artigo 288 do Código Penal Brasileiro e consiste em associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. A pena pode variar de 1 a 3 anos. Muito bem. Outro crime aqui arrolado no relatório pela senadora Elisiane contra Bolsonaro. Violência política, previsto no artigo 359-P do Código Penal Brasileiro. A violência política se caracteriza por emprego de violência física, sexual ou psicológica. Além do caso aqui, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A previsão de reclusão, 3 a 6 anos e multa. Outra tipificação aqui apresentada no relatório pela senadora Elisiane. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso contra Bolsonaro. Crime previsto no artigo 359-L do Código Penal Brasileiro consiste em tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena pode variar entre 4 a 8 anos. Muito bem, mas a tipificação maior do relatório aponta que o Bolsonaro cometeu ou teria cometido golpe de Estado, que caracteriza-se por tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, conforme o Código Penal Brasileiro. A previsão é de reclusão de 4 a 12 anos. Essa é a maior penalidade aqui arrolada nesse relatório da senadora Elisiane Gama, que corresponde à tentativa de golpe, de não deixar que o atual presidente Lula, eleito, né, assumisse, e o Bolsonaro tentaria aí dar um golpe de Estado, né, e logicamente, ferindo de morte o regime democrático. Muito bem, mas no seu relatório, né, a Elisiane Gama, né, esse relatório também que não é nenhuma Coca-Cola, nem a última bala que matou o Kennedy. Esse relatório diz que é de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro, é o que diz a senadora Elisiane, nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso, segundo ela, é a extensa documentação trazida ao conhecimento da CPMI e que comprovaria ou que comprovam tais fatos. Muito bem, a relatora Elisiane Gama responsabilizou então o ex-presidente Bolsonaro pelo ataque aos prédios, né, dos 3 poderes, chamando de mentor moral dos atos golpistas. Ora, senadora Elisiane, ela pegou pesado aqui na caneta, né, contra o ex-presidente, e agora espera aí que a Procuradoria-Geral da República faça o seu papel de indiciar aqueles que estão arrolados aqui no relatório. Inclusive, disse aí a senadora Elisiane que acredita, né, que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, vá se indiciar, se não a totalidade, mas a grande maioria, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, porque estamos vivendo em um outro momento político no país, né? Ela disse isso numa entrevista aí à imprensa nacional. Muito bem. Aqui no relatório, a senadora afirmou que Bolsonaro, à época presidente, abre aspas, alimentou a violência entre a população brasileira
durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022, fecha aspas, e, abre aspas, descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral. Então, essa é a argumentação aí, né, da senadora Elisiane Gama. Com relação aos acampamentos nos quartéis, né, pelo Brasil, foram classificados aí de teor golpista, né, o relatório, e apontou que nunca houve qualquer discurso ou pedido de Jair Bolsonaro para que os acampamentos fossem desmobilizados, que houve, por parte do ex-presidente, um verdadeiro silêncio eloquente. Ela citou ainda no relatório que há fartos indícios de que Bolsonaro se utilizou da Polícia Rodoviária Federal, por meio do então diretor-geral Silvinei Vasquez, como instrumentalização do aparato estatal para a permanência no poder. Aí aquela questão que se volta, né, das blitzens que foram realizadas aí em diversos pontos do país pela Polícia Rodoviária Federal, mesmo com uma determinação aí do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que não houvesse fatos dessa natureza. Enfim, aí esse é o relatório, é o básico aqui do relatório da Elisiane Gama, que não gerou nenhuma surpresa. Sabíamos, e já até havíamos dito aqui, que ela iria criminalizar e acusar, indiciar nesse seu relatório a pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso era fato consumado. Agora, outras 60 pessoas, e a grande maioria militares, estão aí arrolados em indiciamentos com base nas investigações que duraram aí cerca de 5 meses de depoimentos, né? E, logicamente, uma exposição midiática enorme em torno da CPMI. É aquilo que eu disse, quando a CPMI tem os holofotes da mídia, ela parece que cresce, né? Porque há o interesse da classe política em mostrar serviço à população. Ou seja, é uma discussão política, cada um puxando brasa para a sua sardinha. Lembrando que, né, a oposição, aí um grupo de 12, né, a oposição também apresentou um relatório paralelo pedindo o indiciamento, né, do presidente Lula, do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do G. Dias, que era do gabinete institucional, do general G. Dias. Gente, esse relatório é isso. Agora, vocês podem me perguntar, isso na prática vai resolver alguma coisa? Acho que muito pouco, né? E, primeiro, resta agora acompanhar o desenrolar dos fatos para a gente saber se realmente essa peça, esse relatório, chegando ao Ministério Público Federal, se nós vamos ter indiciamento, se alguém realmente vai ser penalizado com base nas investigações e nos fatos, né, comprovados aí, segundo a relatora Elisiane Gama. No demais, né, agora é aguardar. O relatório segue para aprovação do Congresso, acredito que seja aprovado, e vamos aguardar os desdobramentos e as cenas dos próximos capítulos que virão. Enfim, né, já temos aí relatório da CPMI. Aleluia! Aleluia! Até a próxima, galera. Eu sou Mário Carvalho, jornalista. Esse aqui é mais um Conexão Política. Fiquem ligados, vem bomba por aí, tá certo? Até a próxima. Tchau!